Olá, muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando esse podcast. Eu me chamo Endro, eu vou ser o apresentador desse podcast História para quem tem pressa. É um podcast de alunos da UFSC. E, bom, eu vou apresentar esse podcast. Me chamo Endro Vieira de Mira, eu sou aluno do segundo semestre de História da UFSC. Eu também sou pesquisador em Arqueologia, História Antiga e História das Religiões, né? E eu vou apresentar vou apresentar essa conversa, né? Essa pergunta e resposta que vamos ter nesse momento, né? Eu vou estar apresentando. Bom, o nosso grupo ele é constituído também pelo o Everton Matheus e o Bruno Dias Bebiano. Ele também está no grupo, né? Então, o nosso grupo é constituído de 3 pessoas. Bom, aí também o Vinícius Vasco Pedron. Lembrei, quase que eu esqueci dele. Tava pensando, tava faltando alguém. Eu lembrei do Vasco da Gama, o Vascão que não vai cair. Ainda bem, mas eu lembrei dele. Então, como eu lembrei do Vasco, o menor time do Rio de Janeiro, né? Tive que lembrar do Vinícius Vasco. E bom, eles vão estar guiando. Bom, como é que eu posso dizer? Eles meio que me fizeram as perguntas, eu estarei respondendo-as. Ou seja, eu não faço a mínima ideia de quais perguntas eu vou receber. Eu vou ter que tentar responder essas perguntas. Nosso podcast será sobre o pan-africanismo do Cheikh Anta Diop, um autor senegalês bom. Eu vou falar dele no futuro. Então vamos logo pro podcast, que é o que importa mesmo. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Bom, a primeira pergunta que eu recebi é sobre primeiro explicar o que é pan-africanismo. Ou seja, antes de falar sobre o Cheikh Anta Diop, eu tenho que explicar o que é pan-africanismo, eles me pediram. E então, bom, o pan-africanismo ele é um movimento, sobretudo que surge em decorrência das diásporas africanas, né? O pan-africanismo ele buscava primordialmente, existiram várias fases, eu vou falar delas, mas primordialmente ele buscava um retorno à África, né? De uma identidade africana que foi perdida na diáspora e que essa diáspora buscava retornar à África. Bom, o pan-africanismo é um movimento sobretudo político, mas também cultural, vou falar disso depois, mas ele surge no século XX. Né? Então ele quer conectar essa identidade continental que foi retirada da população e trazida à diáspora, ou seja, à América. Né? Esse movimento ganha muita força no Brasil, no Caribe e nos Estados Unidos. Bom, existe uma diferença fundamental que é importante falar de pan-africanistas e africanistas. Africanistas são aqueles que... existe uma diferença muito grande, porque o africanismo é um movimento que foi formulado por alguns autores, sobretudo Valentim Mudimbe, que fala sobre, é quase que um orientalismo africano. Ou seja, o que o Eduardo Said fala do orientalismo? O orientalismo é um movimento onde o Ocidente criou o Oriente à sua imagem e semelhança. O africanismo é a mesma coisa, só que sobre a África. Ou seja, o Ocidente cria imagens sobre a África. A África é retratada como um continente selvagem, primitivo, um continente atrasado e assim por diante. Já o pan-africanismo é totalmente o contrário. Eles buscam criar uma imagem positiva da África. Eles buscam relembrar aquilo que era mais essencial na identidade africana. O pan-africanismo, inclusive, ele vai falar muito de, por exemplo, ele vai se ligar muito ao que é chamado de etiopismo, ou seja, um movimento que fala da Etiópia. Tem um autor chamado Edward Blyden, por exemplo, né? Ele defendia essa independência religiosa de igrejas africanas da Etiópia, né? Então, o Edward Blyden vai oferecer uma base intelectual muito forte para as noções de civilizações negras ancestrais, né? Bom, pro Blyden, por exemplo, ele fala da igreja etíope, né? A Etiópia foi um país, uma nação que o cristianismo chegou muito cedo nela, com a igreja copta. E o Blyden se aproveita disso para poder ligar ao pan-africanismo. Ele fala, por exemplo, de uma igreja etíope que era muito mais antiga que a igreja americana. Ou seja, para o Blyden, se há um cristianismo na África copta e tradicional, assim como o Islã, não há por que achar que os africanos continentais não tinham moral. Ou seja, não há por que seguir uma ideia
de que a África era atrasada, a África não tinha moral cristã, porque eles não tinham religião, porque eles não eram cristãos. Na verdade, a África foi cristã muito tempo antes da Europa se tornar cristã por inteira, muito tempo antes da Inglaterra, por exemplo. Então, a África ela tinha o islamismo assim como o cristianismo, ou seja, a África tinha moral, né? A moral religiosa. Então, esse é um dos pensamentos que o Blyden, por exemplo, defende sobre o etiopismo, né? Que se liga muito ao pan-africanismo. Bom, mas também eu queria primeiro também fazer uma breve história do que é o pan-africanismo, né? De como que ele surge. O pan-africanismo ele recebe uma influência muito grande da Revolução do Haiti. Da Revolução do Haiti. Por quê? Basicamente, na Revolução do Haiti, houve aquilo que foi chamado de um proto-pan-africanismo, onde pela primeira vez na história uma revolução tinha de fato mudado por inteiro o status quo de uma nação. Vou explicar. A Revolução do Haiti foi uma revolução inteiramente escrava e negra, né? E, bom, eles combateram contra os franceses e essa revolução ela mudou por completo a mentalidade africana, a mentalidade política do local. Porque era uma mentalidade completamente colonial, ou seja, ela alterou por inteiro, não é por 99%, por 100% a mentalidade haitiana. Porque a nação se tornou uma nação negra e ex-escrava, né? Então, assim surge o que muitos autores chamam de um proto-pan-africanismo. Localizado no Caribe, uma nação muito diaspórica, né? Uma área, um subcontinente muito diaspórico. E bom, no Haiti, inclusive, essa revolução haitiana ela vai influenciar inclusive o Brasil. Por quê? Pegamos, por exemplo, a revolta dos Malês, na Bahia, né, que acontece ali no período regencial, uma revolta regencial. Na revolta dos Malês, a arqueologia da escravidão, uma área muito interessante, ela encontrou diversos amuletos islâmicos com nomes de generais haitianos, entre os revoltosos do Malês, né? Ou seja, tu percebia que a revolta dos Malês a Revolução do Haiti influenciou a revolta dos Malês diretamente, assim. Havia um contato quase que por ligação, assim, quase que jornalístico, entre aspas. É como se eles tivessem descobrido, como se tivessem recebido a notícia de que houve uma revolução negra, africana, no Caribe. E de modo que isso influenciou os malês, que eram islâmicos, a criarem amuletos islâmicos com nomes de generais haitianos. Bom, o pan-africanismo ele também recebe uma baita influência política daquilo que vai ser a criação da Libéria, né? A Libéria foi uma nação africana criada em 1816. Bom, como eu falei, o pan-africanismo ele pregava muito um retorno à África, ou seja, os africanos diaspóricos queriam retornar à sua nação de origem. A Libéria ela vai ser criada no século XIX com o objetivo de trazer pessoas que eram dos Estados Unidos para formar uma nação na África continental. Então a Libéria, ela inicialmente era uma colônia americana, mas ela nunca foi subjugada em uma relação de colônia-metrópole tais quais aos moldes do século XVI, XVII, XVIII, né? Assim por diante. Tais quais aos moldes, por exemplo, do Brasil e Portugal, né? Então ela era uma colônia mais diferente daquela colônia que a gente conhece popularmente. Mas por que os ex-escravos negros americanos foram para a África? Por que os Estados Unidos quis fazer isso, né? Basicamente, isso foi influência dos chamados Quakers, que era um movimento religioso dos Estados Unidos, mas também dos escravistas, que não queriam negros libertos, não queriam que os negros libertos continuassem morando no continente americano, em terra americana. E por isso eles mandaram eles para uma colônia na África, né? Por isso eles queriam expulsar eles de lá. E, bom, a Libéria, ela foi uma colônia da American Colonization Society, ou seja, uma sociedade de colonização americana. E no fim, essa estratégia de expulsar, de tirar de quem era da África e mandar para longe, no fim serviu para fazer com que o pan-africanismo, a ideia pan-africanismo se consolidasse ainda mais, porque ela se cumpriu, né? Em 1847, a Libéria, que era uma colônia, vai se tornar independente, vai se tornar um país. Então a Libéria, ela vai se tornar um símbolo de resistência. E bom, no fim, a gente pode traçar o pan-africanismo como um movimento que buscava um retorno diaspórico à África, né? E 3 nações que influenciaram muito nisso foi o Haiti, a Etiópia, como eu falei, do Edward Blyden, e também a Libéria.
A segunda pergunta foi sobre quais eram as fases, né, do panafricanismo. Quais são as fases? O panafricanismo possui fases? E a resposta é sim. Bom, a primeira geração de panafricanistas, ela era formada por intelectuais negros, né? E tinham por destaques alguns ativistas, como o Paul Kuff, o Martin Delany, o Booker T. Washington, o Alexander Crummell, Jay Wharton, Bispo James Johnson, Edward Blythe, como eu falei, o Garvey, o Du Bois, né? Entre outros. Então, essa primeira geração, ela se formou muito naquilo que foi chamado do Garveyianismo. Inclusive, eu já vi minha terceira pergunta. Minha terceira pergunta é sobre o panafricanismo na cultura. O panafricanismo influenciou a cultura, sobretudo com o garveyianismo, né? Por quê? O panafricanismo, por exemplo, ele vai influenciar o que é chamado reggae. O reggae do Bob Marley. Né? O Bob Marley, por exemplo, ele cantava muito um retorno à África. Tem uma música do Bob Marley chamada Buffalo Soldiers. Ele fala sobre sobre os soldados africanos, né, que foram perdidos sobre uma nação africana que sofreu um êxodo, tal qual o êxodo bíblico, né. Inclusive, já participei da terceira pergunta de uma vez, né. Por exemplo, no panafricanismo caribenho cultural, o panafricanismo cultural, vai, por exemplo, nascer o que é chamado rastafarianismo, ou seja, uma religião que dizia, voltando para a Etiópia, que dizia que a Etiópia foi a verdadeira nação onde o Messias esteve, né? Com o então presidente da Etiópia na época. Ele seria o representante de Jesus Cristo, ou seja, o Rastafarianismo é uma religião quase que abraâmica que pregava um retorno à África, sobretudo um retorno à Etiópia, que seria uma nação santa, né? Ou seja, então o Rastafarianismo vai influenciar essa ideia de êxodo. Por quê? Eles absorvem aquilo que o judaísmo prega, um êxodo, né? O judaísmo, por exemplo, ele fala da história, por exemplo, de Moisés, né? Do êxodo da Páscoa, do êxodo do Egito, onde o povo judeu foi retirado como escravo de Israel e trazido ao Egito, e lá foram subjugados como escravos, né? Eles fogem, então, no que é chamado o êxodo bíblico e retornam a Israel, que era só a Terra Santa. Essa ideia de êxodo também é muito usada para, por exemplo, justificar o Estado de Israel hoje em dia, onde os judeus teriam entrado em diáspora e criar um Estado de Israel seria para fazer com que esses judeus perdidos retornassem à Terra Santa. Bom, o panafricanismo cultural ele absorve disso porque ele fala de um retorno à África, de um retorno, sobretudo à Etiópia. A Etiópia que é uma nação importante, né? Então o Bob Marley, que era um rastafarianista, ele cantava muito sobre esse retorno à Etiópia. Inclusive é curioso porque o Bob Marley, antes de morrer, ele vira cristão, né? Mas mesmo virando cristão, ele se batiza em uma igreja copta nos Estados Unidos. Ou seja, mesmo cristão, ele manteve suas raízes africanas ou rastafarianistas. Por quê? Porque a igreja copta nada mais é do que uma igreja etíope. Então, mesmo cristão, ele buscou ainda aquilo que era etíope. Né? Bom, essa primeira fase ela é marcada por isso. Ela surge essa parte cultural, a primeira geração. O garveyianismo ele fala muito disso. Du Bois, cara, Marcus Garvey e Du Bois são os principais autores da primeira geração. Né, porque eles pregavam esse retorno à África, inclusive essa parte cultural também, né. O jazz americano, por exemplo, o movimento negro, ele também surge por ex-escravos, né, por negros americanos, o jazz e o blues, etc. Já a segunda geração ela é formada por vários autores, sobretudo pelo Cheikh Anta Diop. Né. Na segunda geração se forma um panafricanismo mais intelectual, acadêmico. E agora sim, indo para a última pergunta, quem foi Cheikh Anta Diop e o que eram as suas ideias, né? Essa foi a quarta pergunta que o grupo me fez. Bom, o Cheikh Anta Diop, ele foi um senegalês, ele era muito louco, ele era filósofo, historiador, físico, político, muito aleatório, físico e, cara, historiador não sabe nada de matemática, ele era físico, então o cara era doido, o cara era bem esperto. E ele se formou em Paris, e em Paris ele apresentou a tese dele de que o Egito era uma nação negra, né? A tese essa que foi rejeitada. Essa ideia de o Egito contra nação negra é uma ideia muito polêmica, né? Deixo como sugestão o famoso livro Black Athena, que fala sobre isso. Sobre Atenas, sobre a Grécia e o Egito, em influência entre negros, né? E o Cheikh Anta Diop ele foi um autor, então, senegalês, né? Ele viveu nesse momento de efervescência das ideias pan-africanistas, das ideias políticas. E ele forma um pan-africanismo mais intelectual, ele é o principal autor, né? E, bom, o Cheikh Anta Diop,
Ele defendeu uma emancipação política de África, né? Então, Sheikh Anta Diop, por exemplo, ele falava muito de uma unidade africana, de que as nações africanas deveriam se unir contra a colônia, né? O Sheikh Anta Diop ele surge ali mais ou menos na década de 20, no movimento anticolonial. Tem uma diferença entre movimento anticolonial, pós-colonial, decolonial e assim por diante. Não vou entrar nisso hoje. Mas o Sheikh Anta Diop, basicamente, ele pregava essa unidade africana, né? Ele foi muito criticado por formular talvez uma história afrocentrada, onde o Egito seria o centro, o Egito negro. É difícil falar de que ele era um autor afrocentrista, porque essa ideia não existia assim, bem formulado. Mas dizem que era um autor afrocentrado, né? Porque ele buscava uma história africana autêntica. Uma história africana onde a África derrubava pelo avesso a Europa e se tornava o centro do mundo. A Europa, que se dizia o centro do mundo, deixava de ser. Porque, na verdade, a África é onde surgiu a espécie Homo sapiens, né? E especificamente no Egito. Então, Sheikh Anta Diop foi esse autor muito importante porque ele foi um baita historiador. Ele estudou as populações bantus, ele estudou o Egito Negro, ele propôs essa tese de um Egito Negro, que ia contra, por exemplo, os moldes ocidentais que pregavam o Egito Branco. Só viu o filme da Cleópatra, né, com Elizabeth Taylor. Mostra uma Cleópatra totalmente branca. Então, o Sheikh Anta Diop ele foi isso. Ele pregou essa ideia de uma África unida culturalmente contra a colônia, uma África pós-colonial. E, bom, é isso. Eu acho que esse podcast já passou de um tempo bom. Acho que dá para encerrar. É isso. Muito obrigado por quem acompanhou. E bons estudos. Deixe como recomendação os livros do Sheikh Anta Diop. Deixe como recomendação o Marcus Garvey e o Valentim Mundibé, que é um autor que eu gosto demais pelas suas ideias de afrocentrismo. Muito obrigado por assistir e tchau, tchau.